Sindicato em Destaque. Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos sendo mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Este programa está sendo retransmitido pela FM de São Miguel e logo mais estará disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. São exatamente 11 horas e 34 minutos. Hoje, 17 de agosto, o programa será apresentado por Valírios Rodrigues e Tony Barros. E nesta edição, vamos apresentar as seguintes manchetes. Por 345 votos a 76, Câmara aprova texto base da MP da Liberdade Econômica, MP 881. 5 ministros do Supremo Tribunal Federal votam a favor de precatórios do Fundef do Estado. O S divulga resultado da primeira fase da seleção de Quixeramobim. Tem editorial na vinheta. Pode soltar. Sindicato em Destaque. Editorial. Agora, né? Vai. É assim? É mais baixo um pouquinho. Ah, não, eu tinha que falar mais. Multidão ocupa as ruas de Fortaleza em defesa da educação e da aposentadoria. Estudantes, professores e trabalhadores saíram encaminhados pelas ruas e avenidas do centro e do Benfica. Realizaram um ato político na Praça do Ferreira. Isso aconteceu dia 13, de agosto do corrente ano. Em mais um dia nacional de mobilizações, paralisações e greves em defesa da educação e da aposentadoria, nesta terça, passou 13, estudantes, professores e trabalhadores de diversas categorias foram às ruas de Fortaleza para protestar contra a reforma da Previdência e contra os cortes na educação pública. A Marcha da Educação se encontrou na Praça da Gentilândia e seguiu ali pelas ruas do Benfica e do centro de Fortaleza, passando pela reitoria da UFC e pelo prédio da Gerência Regional do INSS, até finalizar a caminhada com um ato político na Praça do Ferreira. A atividade foi organizada pelas centrais sindicais, Frentes Brasil Popular e o Povo Sem Medo, União Nacional dos Estudantes, UNE, e União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, o UBS, movimentos sociais, entre outras organizações. Segundo Will Pereira, o presidente da CUT, Ceará, além da reforma da Previdência, que dificultou o acesso dos trabalhadores a benefícios previdenciários e o corte de verbas em universidades e institutos federais. Também estava na pauta dos manifestantes o programa Futuracy, que amplia a participação de recursos da iniciativa privada pelas instituições públicas de ensino superior. São 3 pautas muito importantes para os estudantes e para nós, trabalhadores e trabalhadoras. Desde o começo do mandato, o presidente Bolsonaro tenta nos atacar de todas as formas, seja no acesso a direitos sociais, seja à educação ou ao movimento sindical, incansável na luta diária em defesa da democracia e da classe trabalhadora. Precisamos continuar assim, unidos e fortes, lutando por um país mais justo e igualitário para todos e todas. O texto da reforma da Previdência, essa PEC aí, 6/2019, foi aprovado no começo da semana passada, em segundo turno pela Câmara dos Deputados, e agora está em tramitação no Senado Federal. De acordo com o presidente da CUT Ceará, é preciso aumentar a mobilização para barrar a proposta na Casa Revisora. No Ceará, 11 deputados federais traíram a classe trabalhadora e votaram a favor da reforma. Agora é a vez do Senado e a pressão será ainda maior. Portanto, estaremos todos nas ruas, nos sindicatos, nas portas de fábricas, escolas, universidades e locais de trabalho, denunciando o voto de quem votou contra a aposentadoria e pressionando aqueles que ainda vão definir se estão ou não ao lado do povo. Quem votar não volta, diz o Will Pereira. Também tem os atos no interior, além da capital, também nós temos os atos no interior. Estudantes e professores, servidores públicos e movimentos sociais também, realizaram manifestações no interior do estado,
Pela manhã, daquele dia 13, foram registrados atos e caminhadas no município de Amontada, Cascavel, Crateús, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribara, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte. Em Sobral, região norte do estado, o ato foi realizado à tarde, né, em frente ao prédio do IFCE. Então fica aí, vamos à luta, vamos derrubar esses que estão derrubando, né, o trabalhador e a trabalhadora. Só enfatizando que o Sindsec também participou do ato em Fortaleza. E me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Sindicato em destaque. E como primeira manchete, por 345 votos a 76, Câmara aprova texto base da MP 1881 da Liberdade Econômica. Os deputados aprovaram na noite do dia 13, né? Por 345 votos a favor, 76 votos contra e uma abstenção. O texto base da medida provisória da Liberdade Econômica, né? MP 881. Apelidada de mini reforma trabalhista. Os ataques deverão ser votados amanhã, né, que foi no dia 14, em sessão marcada para as 15 horas, conforme acordo proposto mais cedo pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, do DEM. A oposição concordou em não obstruir os trabalhos em troca da votação nominal de todos os destaques. Após a votação dos cerca de 15 destaques, que são pedidos de alteração à proposta feita pelos partidos, um a um, o texto será enviado para o Senado. O texto foi aprovado por volta de 23 horas, depois de encontrar resistência entre parlamentares, principalmente por conta de alterações trabalhistas. O governo e o deputado Jerônimo Gegen, né, do PPP, lá do PP do Rio Grande do Sul, relator da MP, enxugaram o texto para levá-lo à votação. A retirada de vários artigos foi feita depois de o presidente da Câmara intervir. Ele se reuniu com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, e chegou a conversar com os líderes da Central Única dos Trabalhadores, né, a CUT, antes da votação. As negociações se estenderam ao longo do dia e até pouco bem antes da votação, né, artigos ainda não eram retirados do texto para garantir a aprovação. Se não fossem aprovadas, né, a MP, a medida provisória, perderia a validade no dia 27 de agosto. Né, perderá, né, essa validade, né, Maurício? Dia 27 de agosto. O que importa é o que ficou. Estamos salvando a MP, confirmou George Gegen. Mais uma vez, né, um ataque, né, só fazendo referência ao texto do editorial, a questão da reforma da Previdência, que passou pelo Câmara dos Deputados, agora está indo para o Senado, né, e está tudo se encaminhando, né, para acontecer a mesma coisa que aconteceu com a reforma trabalhista. E hoje, vários meses depois, nós podemos perceber aqui no município de Xeramubim que a economia só encolheu depois da reforma trabalhista. Se você costuma sair pela noite, eu trabalho há quase 20 anos na Escola Cis Bezerra, e a gente sempre viu um fluxo muito grande de pessoas no entorno da praça da Igreja Matriz de Santo Antônio, né? Aqui nos bairros que fica localizado aqui no centro. Você pode observar que este ano, né? Evacuado, viu? Exatamente. Né? Literalmente o comércio aqui, né? Ficou jogado aqui as moscas aqui, porque praticamente você não tem ninguém comprando no comércio. Até aqueles cachorros de rua desapareceram. Aí e aumentando cada vez mais a questão do pessoal pedindo as coisas, né? A questão de pedinte, né? Que antes você não via. Então isso significa que o nosso país está cada vez ficando mais pobre, com pessoas, aumentando o número de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, né? Então isso é extremamente preocupante. Nós apelamos para a sensibilidade dos senhores parlamentares, né? Nós sabemos que o estado do Ceará, exemplo dos demais estados, tem 3 senadores, né? Esperamos que os senadores, pelo estado do Ceará e pela região Nordeste, que é a mais sofredora como um todo, que
não aprove a reforma da Previdência, porque de forma idêntica de que ocorreu com a reforma trabalhista, que foi aprovada, alegando que iria aumentar o número de emprego e não aumentou, se cada vez mais pessoas desempregadas, e nós já conseguimos ver, né, a olho nu a forma como a economia do município está encolhendo, o comércio não está vendendo, há pessoas pedintes, né, aumentou de forma considerável aqui na rua. Então isso é Xerambi, isso é extremamente preocupante. E o governo querendo também avançar ainda mais na retirada de direitos, aproveitou essa chamada liberdade econômica, CMP, para também fazer uma mini reforma trabalhista, né? Por exemplo, a permissão de trabalhar aos domingos e feriados, isso é uma loucura, né? Ficou no texto, isso aí não foi retirado, que acontece mais ou menos assim: você trabalha no domingo e feriado, e se o patrão na semana, no dia que ele quer, colocar você de folga, tá valendo, não precisa pagar nada, né? Tá valendo, né? Agora, se não pagar, é que ele paga em dobro, conforme com a lei. Que isso é sim tirar a liberdade do trabalhador de ter o descanso ao final de semana. Porque você vai ao culto, você fica com a família, você vai à igreja, você tem um momento de lazer, que não vai ter em outro dia da semana, né? É no domingo. É no domingo, né? Então isso é degradante, isso nos causa revolta, e nós temos sim como mudar, né? Porque aquele velho ditado que política é igual a feijão, só vai na pressão. Se você pressionar o seu deputado, se você pressionar o senador, em quem você votou, nos vereadores locais que pediram voto para deputado estadual, deputado federal, senador. Eu sei que agora está no Senado Federal, mas os deputados federais, sim, os deputados estaduais também interferem nisso, né? Então, vão pressionar para que essa reforma da Previdência não passe, né? Então, a questão da permissão de trabalho ao domingo, a questão os bancos abrirem ao sábado, vão acabar com o E-Social. Eu conversando com o César Contador, e ele dizendo das vantagens do E-Social, ou seja, que é justamente diminuir a quantidade de sonegadores, que ele tinha por objetivo fazer isso. Quando concluísse o processo no prazo de 2 anos, né, praticamente ia diminuir de forma drástica a sonegação fiscal. Mas o governo faz o quê? Acaba com o E-Social, né? Aí quer fazer o quê? Faz a reforma trabalhista, faz a reforma da Previdência para tirar direitos trabalhistas, né? E benécias para os empresários, né? Mas isso fica de lição. Eu não tenho essa culpa, pois não votei nele, né? Ele nunca omitiu isso daí. Ele disse a quem ele defendia, que defendia o interesse dos patrões, né? Ele nunca omitiu nada. Ele só não tinha proposta de governo, mas ele nunca omitiu isso daí, né? Então aí a questão do fim de necessidade de licença e alvarás para negócio de baixo risco, e foi retirado, né, do texto o fim do adicional de perigosidade para motoboys, entre outros, né? Então o governo quis fazer um pacotão, né, e para continuar ainda mais a retirada de direitos. E nós temos que ver de que forma que isso vai transitar. É bom, né, que inclusive que não passe, mesmo com essas medidas, que não passe, que seja reprovado, e que essa maldita PEC 881, que ela seja enterrada de vez, juntamente com a da Previdência e a revogação da reforma trabalhista, entre outros direitos mais que foram retirados nos últimos 2 anos, né? Então nós agora vamos passar para o segundo ponto, que 5 ministros pelo Tribunal Federal votam a favor de precatórios do Fundef do Estado. Se o presidente da Corte, Dias Toffoli, não tivesse pedido vista, né, nós já teríamos a decisão, né? Está faltando apenas um voto para que esse dinheiro vá de fato para os seus legítimos donos, que são primeiro a educação, depois a subvinculação de 60% para os profissionais, para os professores, e os demais 40% para a educação.
Ok. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a analisar na última quarta-feira, dia 14, se a União deve pagar aos estados precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef. As ações civis originárias de outros 8 estados, Ceará, Minas Gerais, Amazonas, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte, Maranhão e Alagoas, são avaliadas em conjunto. Para o Ceará estão em jogo mais de 2 bilhões de reais. A luta é que para o dinheiro vem integralmente para a educação e subvinculado, 60% para a valorização do magistério e 40% para investimento na rede de ensino e pagamento de funcionários, né? Então, a Enedina, que é a presidente da FETANSA, esteve lá, juntamente com a secretária-geral da FETANSA, a Nádia, e presidente do SINDCEP, sindicato, diretores do sindicato municipal de Caucaia, entre outros, né? A ação é ação civil originária 701, ministro relator é o Fachin, defendeu o pagamento dos repasses complementares, mantendo o que foi decidido no Supremo Tribunal Federal em 2017. Na ocasião, o plenário estabeleceu que o valor mínimo por aluno deve ser calculado com base na média nacional e não no índice regional, como ocorrera em alguns períodos, né? Fato este que levou esses estados a ingressar com essa ação no Supremo Tribunal Federal. No entendimento do relator, que foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barros, o Fux, Rosa Weber e o Ricardo Lewandowski. Mas a votação, que eu antecipei, foi suspensa pelo pedido de vista do presidente Dias Toffoli. É necessário somente mais um voto para que seja formada a maioria e seja garantida a destinação dos referidos precatórios para o Estado. Nós já tivemos a primeira reunião aqui em Xeramobim, uma grande reunião que aconteceu no mês de março, lá no ginásio da ABB, com cerca de aproximadamente 500 pessoas. Nós teremos uma outra em setembro, ainda com local e data a ser confirmada. O Dr. Valdeci foi a Brasília para acompanhar os precatórios. E em setembro nós vamos fazer uma nova rodada de conversa para discutir os assuntos aqui em Xeramobim. E ontem eu fiquei bastante feliz com os profissionais da educação de Pedra Branca, Tony. Que no último dia 13, o prefeito enviou um projeto de lei, né, destinando 60% dos valores para os professores, né? Isso é um exemplo bom a ser seguido pelos demais gestores, principalmente para aqueles que pretendem reeleição, né? De seguir esse exemplo. Está faltando apenas um voto, né? Só que, infelizmente, quando se pede vista, fica sem prazo, né, de continuar, mas está bem mais próximo agora, porque nós tivemos inclusive notas técnicas aí de órgão que não tem competência constitucional nem jurídica para estar emitindo nota, sugerindo para que os prefeitos descumpram a lei, né? Que a lei diz claro que 60% é para pagamento de salário de professores, né? Então, esperamos que o atual gestor de Xeramobim se antecipe, que mande um projeto de lei similar a este que o prefeito de Pedra Branca e outros mais enviaram à Câmara, né, para que, quando esse recurso chegar aqui em Xeramobim, que 60% seja rateado entre os professores que deixar de receber este recurso. E é bem claro, Valírios, que esse dinheiro é do professor, né? Uhum. É da educação, não é de outro, é do professor, é direito do professor. Né? Isso, porque o documento aqui, ele fala justamente que por muito tempo foi pago uma média regional, e a lei determinava que era para ser feita uma média nacional. Então, os estados deixaram de receber, corrigido, mais de 2 bilhões de reais, né? E esse dinheiro pertence ao estado do Ceará, né, e 60% aos profissionais da educação. Bom, eu vou passar agora aqui para fazer algumas informações acerca da seleção
pública, né, aqui, organizada pela UES, aqui do município de Quixeramobim. Teve uma pequena alteração, mas foi divulgado no último dia 14. Temos aqui, está publicado na página, e o blog Quixeramobim agora também publicou, né? Mas se você colocar seleção pública de Quixeramobim UES, vai aparecer lá o link e você observe e vai ter acesso ao comunicado número 63. Aqui ele está convocando os candidatos para avaliação de prova de título. A entrega de título para o candidato habilitado deverá ser feita nos dias 19 e 20, ou seja, próxima segunda, né, e terça-feira. O local, disponibilizado 2 locais. Aqui em Quixeramobim, no Salão Paroquial, ali na Praça da Matriz, ali ao lado da Escola Cis Bezerra, nos horários de 8 às 12 e das 2 às 6 horas da noite. E em Fortaleza, lá no campus do Itaperi, de 8 a 12 e de 13 às 17. Os documentos para avaliação de título deverão ser entregues em envelope lacrado e identificado com rótulo que está disponibilizado no endereço eletrônico. Os candidatos habilitados que não possuem títulos ou não entregaram não serão eliminados do concurso, tendo em vista que essa etapa do concurso, a avaliação de título, tem caráter apenas classificatório. Portanto, por exemplo, nós temos aí 3 tipos. Nós temos o pessoal de nível médio, que é contado apenas a experiência profissional. Temos o nível médio técnico, também só experiência profissional. E nível superior é que, além da experiência profissional, tem a questão dos títulos de quê? Especialização, mestrado e doutorado. Conforme já é de praxe da UES, ela tem praticamente um script para entrega de documentos, né? Sempre vai ter um rótulo de identificação de envelope lacrado, onde você preenche, pode preencher mesmo à mão, para ser colocado naquele envelope A4, desse tipo aqui. Você cola na parte externa de qualquer um dos lados do envelope. Dentro do envelope, vocês vão colocar o currículo padronizado. Se você for candidato do nível médio e técnico, essa daqui vai colocar apenas experiência profissional. Lembrando que tem a exigência do que é declaração, e tem que ser, se for original, beleza. Se não, tem que autenticar firma em cartório, que vai dentro do envelope. Se você for, isso do nível médio e técnico, se for nível superior, é um padronizado. E o outro, que você lembrar, todos os títulos, vamos supor, se você tiver especialização, pode até 2, se você tiver mestrado, doutorado e experiência profissional, essas cópias deverão ser colocadas dentro do envelope, tá certo? Então, o que coloca dentro do envelope? O currículo padronizado com seus anexos, certo? Aí tem o lacre do envelope, e nós temos aqui um terceiro, que é justamente o comprovante de entrega de títulos. Esse daqui você preenche, mas não coloca dentro do envelope. Isso aqui vai fora, que é justamente para uma pessoa vai colocar lá um carimbo que está recebendo, que é a comprovação que você entregou o envelope. Exatamente. O envelope vai lacrado, tá bom? Então, lembrar que esse daqui, isso acontece, todo o processo que a UES está participando dessa maneira. Recentemente nós fizemos lá nas escola Cis Bezerra os pedidos de isenção de taxa de isenção do vestibular da UES, todos são entregues deste jeito, certo? Então, o que vai dentro do envelope, o currículo padronizado com os anexos, se for cópia, autenticada em cartório, se é original, beleza, coloca dentro, e você cola o rótulo e o comprovante vai fora. Ok, então é basicamente esse daí. Os candidatos que foram convocados para a prova de título. Somente vai entregar os envelopes aquele candidato que foi convocado. Normalmente aparece o nome candidato, deixa eu só verificar aqui, candidatos / habilitados, né? E em outros casos vai ter candidato não habilitado, né? Então os candidatos habilitados que deverão entregar os títulos, tá certo? Tá assim, habilitado títulos.
Ok? Então, se você tem um nome, em frente do seu nome tem habilitado e título, você entrega. Bom, aí no caso, se o candidato não tiver títulos a entregar, que tem caso, situação como é, por exemplo, pessoal do nível médio que está iniciando agora, não trabalhou naquela função, você não tem título para entregar, não se preocupe, né? Não precisa entregar nada. Se você é candidato do nível superior, tem apenas o seu certificado de graduação, não tem experiência comprovada, não precisa entregar, tá certo? Só entrega quem tem título. Pessoal do nível médio e técnico, experiência de serviço na área. Nível superior, experiência mais, especialização, mestrado e doutorado. Se não tem, não precisa entregar envelope, porque essa fase é apenas classificatória. Então, em linhas gerais, seriam essas informações para os candidatos que devem comparecer na segunda e terça-feira no horário que eu já falei, né? Então, eu vou só aqui agora fazer uma convocação de algumas pessoas para ligar para o sindicato, né? Você liga pelo 3441-0046. Ligar porque nós temos umas informações importantes para vocês. São 4 pessoas. Algediva Cardoso do Nascimento, Ana Maria Lemos Tavares, Antônia Francisca da Silva, Antônia Maria de Almeida de Souza. Entendeu? Essas 4 pessoas, 4 mulheres, deverão ligar para o sindicato na segunda-feira, que nós temos informações para repassar para vocês. Repetindo, Algediva Cardoso do Nascimento, Ana Maria Lemos Tavares, Antônia Francisca da Silva e Antônia Maria de Almeida de Souza. As demais pessoas nós conseguimos já localizar. Então essas 4 pessoas deverão ligar para o sindicato na segunda-feira, de 7h30 às 11h30 e de 1h30 às 5h30 da tarde. Então, com isso, a gente conclui o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência e convidando para estarmos juntos no próximo sábado, a partir das 11h30. Um abraço a todos e a todas e vamos à luta, né? Para que a gente não seja abarganhados aí pelo nosso presidente, né?